Oi, pessoal! E aí, vamos concluir mais um conteúdo de história? Vamos lá? Aula passada, nós falamos sobre os primeiros habitantes da nossa terra, os primeiros habitantes do território brasileiro, os índios. Então hoje eu quero concluir essa parte para que a gente possa depois já entrar na segunda parte da nossa história. Combinado? Então pega teu livro na página 10 e tem lá um título: Conhecimento e uso da terra. Você, como pensa que a terra era utilizada e aproveitada pelos indígenas? Vamos conhecer um pouquinho mais? Será que essa história de que índio era preguiçoso, que índio não fazia nada, só vivia deitado numa rede, será que isso é verdade? Será que foi realmente assim? Bom, existe aqui uma curiosidade. Eu quero que você pegue seu marca-texto para a gente fazer um clique. Vamos destacar aqui umas coisas bem importantes sobre o estilo de vida deles, como eles aproveitavam a terra e o que eles faziam na terra. Então vamos lá, na página 10. Eu poderia falar para você, mas é interessante que você leia comigo para você não perder o hábito, não perder o costume da leitura. Sabe por quê? Porque quem lê, além de aprender mais e saber mais, também aumenta o seu vocabulário, vai aprender a falar melhor, vai usar palavras diferentes, palavras chiques. Sabia disso? E tem outra coisa, quem lê também escreve melhor, escreve com mais corretamente, sabe utilizar a letra maiúscula, não vai ter dificuldade na hora de usar vírgula ou ponto final. Então, a leitura resolve muita coisa na vida da gente. Além disso, tem outra coisa que a leitura faz. Ela nos ajuda a pensar, ela nos ajuda a organizar tudo que nós sabemos, ou seja, todas as informações que nós sabemos. Então ajuda a pensar, ajuda a dar opinião, uma opinião em cima de conhecimento, não naquilo que você acha ou porque um dia você ouviu dizer. Então, nós não podemos esquecer e nem perder o hábito de ler. Então, vamos praticar? Então, pega lá teu livro, página 10 e teu marca-texto. O primeiro parágrafo diz assim: os indígenas que ocupavam o litoral do Brasil, os tupis-guarani, viviam da caça, primeira coisa, da caça, viviam da pesca e da coleta de frutos. E aqui o texto no livro está dando alguns exemplos desses frutos: coco, pequi. Talvez você não conheça o pequi, o coco eu acho que você conhece, né? Então, o pequi é um fruto muito utilizado ainda por muitas regiões do nosso país. É usado como tempero, tem gente que usa para temperar feijão, enfim. Eu também não conheço, eu também nunca comi nenhum alimento, mas eu já ouvi falar. Dizem que é muito gostoso, precisamos conhecer. Continuando a leitura. Os indígenas que viviam nas áreas distantes do litoral, não ali na beira da praia, quando os portugueses chegaram, os que moravam mais longe. Então, sabe o que eles faziam? Eles não viviam só na praia, né? Porque moravam longe. Olha só, praticavam quem disse que ainda é preguiçoso não sabe o que estava dizendo. Precisa ler para aprender e não falar besteira. Então, vamos lá. Os indígenas que viviam em área distante do litoral praticavam a agricultura. Depois eles cultivavam sementes e produtos agrícolas originários de outros lugares. Olha só, 3 exemplos já do que eles faziam. Então, galerinha, índio não era tão preguiçoso como muita gente pensa, né? Continuando a leitura. Muitos alimentos eram originários de outros lugares e que não eram naturais dessas terras, dessa que nós moramos hoje. Apesar de serem alimentos muito comuns na atualidade, como é o caso do milho. Olha aqui essa imagem. O milho
é um alimento que nós usamos até hoje na nossa casa. Quem nunca comeu um bolo de fubá, um bolo de milho, um cuscuz, certo? Eu mesmo amo comer o milho assado. O milho quando ele é tirado fresquinho, verdinho, então a gente assa ele na brasa. Você já deve ter visto algumas barraquinhas que assam milho no meio da rua e vendem. Eu acho uma delícia, principalmente quando ele é tirado lá da roça e assado na hora, porque ele fica um milho mais docinho e mais gostoso, né? Bom, então nós até hoje usamos a prática de consumir o milho. Sabe por quê? Porque foi uma herança que os indígenas daquela época deixaram para nós até hoje. E os índios atuais também ainda usam até hoje. Olha, vende-se milharina, tantos alimentos podemos fazer com o milho. E é uma herança deles. Olha agora essa outra imagem. É uma tapioca. Eu posso falar tranquilamente da tapioca porque está na moda ser fitness, né? Comer alimento natural, e dizem que a tapioca ela é feita de uma parte da mandioca, então ela não engorda. Então muita gente que quer ficar magrinho aí, todo sarado, com mais saúde ou mais bonito, tá na moda agora comer tapioca. Mas a tapioca não é um alimento novo e moderno. A tapioca, ó, já vem desde antes dos portugueses chegarem aqui. Os índios também já faziam a tapioca, o beiju. Então, para isso eles tinham que plantar raízes. A mandioca era plantada. Olha só, então o índio não era preguiçoso. O índio trabalhava assim. Mas sabe qual a diferença? Índio não trabalhava para enricar. Ele não ficava ali tirando tudo o que a terra possuía até esgotar e atrapalhar a fertilização da terra, atrapalhar ali com desmatamentos. Não, eles faziam isso com responsabilidades. Eles moravam num lugar, plantavam e comiam. Terminavam, eles se mudavam daquele lugar. Sabe por que eles faziam isso? Para deixar a terra descansar. Olha, que atitude bonita, né? Pena que nós não herdamos isso, de aprender a cuidar e a preservar da nossa natureza, do nosso ambiente. A gente herdou alimentos, a alimentação, a gente herdou danças, outros costumes deles. Que pena que nós não herdamos o costume de preservar a natureza, né? Bom, e assim, a página 10 traz algumas curiosidades aí sobre o milho e sobre a tapioca. E você? O que mais sabe sobre a vida indígena daquela época? Agora eu quero te convidar a pensar um pouquinho mais. E hoje em dia, ainda existe índio na nossa terra? Existe sim. Tem uma foto minha, qualquer dia eu mostro a vocês, que eu fiz questão de levar o meu filho para brincar numa tribo indígena aqui em São Paulo, no interior de São Paulo. Mas fica um pouco longe. Essa tribo fica perto da cidade de Registro, certo? Bem na parte sul de São Paulo. Lá, depois de Registro, bem no interiorzão, bem no sítio, numa área rural lá, eu fui visitar. Fui na casa de uma amiga e ela fazia acupuntura e ela precisava fazer uma acupuntura lá em alguns índios daquela tribo, que ela fazia um trabalho voluntário. Então, eu estava na casa dela e foi ótimo, porque o Carlinhos, o meu filho, tem alguns traços indígenas que eu acho lindo. A mamãe coruja. Então, todo mundo dizia, mas que bonitinho, parece um índio, parece um índiozinho. E aí eu falei, Carlinhos, agora você vai brincar com os seus amigos, com os índios. E ali, gente, ele passou a tarde inteira brincando, conhecendo o artesanato. Ele era muito pequenininho, né? Mas ele disse que se lembra até hoje. Eu tirei fotos e a gente lembra com muita saudade dessa aventura. Então, hoje em dia ainda existe índio sim, só que infelizmente eles foram esquecidos. Falta ainda acontecer muita justiça para eles, porque a terra, quando os portugueses chegaram, já tinha gente aqui, eles já moravam aqui e já cuidavam da nossa terra. Como eu falei na primeira aula, na aula anterior, na aula da semana passada, né?
Mas infelizmente foi isso que aconteceu, e aí eles vivem numa pobreza, não tem muito espaço aqui no nosso Brasil, fica difícil para eles estudarem, fica difícil para eles trabalharem e fica difícil para sobreviverem. Muitos viram mendigos e olha, que triste. Tem tanta gente má nesse mundo e nesse nosso Brasil que aprenderam a fazer uma coisa muito feia, que eu fiquei muito triste, isso eu vou contar para vocês. Começaram a queimar alguns índios. Eles estavam dormindo na praça, não tinham casa, e isso eu tô falando dos dias atuais. E aí eles achavam também que eram mendigos e ficavam jogando álcool e alguma coisa e queimavam os índios. Isso foi muito feio, foram presos e causou muita tristeza e muita dor. Eu mesma fiquei arrasada. E você, como pensa sobre a situação dos índios atuais? O que você pensa sobre eles? Você acha justo o que fizeram com eles? Chegaram aqui e ignoraram, esqueceram e eles vivem na pobreza, com muita dificuldade. Será que isso foi legal? Bom, na página 11 tem um exercício que você vai fazer, aqui na página 11. É bem curtinho, fácil, colocar verdadeiro ou falso, dar a sua opinião aí sobre o exercício 2 e no exercício 3, que é o mais legal, que eu quero te convidar a pensar sobre ele, por isso que eu falei sobre a questão do índio atual, porque aqui, ó, tá vendo? Você vai pesquisar e vai desenhar como vivia o chefe do índio do passado e o chefe dos índios de hoje em dia, da atualidade. Então você não precisa escrever, você pode desenhar, você pode também recortar e colar, certo? E hoje, ainda na nossa aula online, a gente vai bater um papo sobre isso e eu quero ver as imagens ou os desenhos que vocês conseguiram fazer. Tudo bem? Bom, para encerrar a nossa aula, eu vou deixar rolando aqui um vídeo bem curtinho sobre todas as questões dos índios, desde quando passaram a conhecê-los e o que falaram sobre eles, tá bom? Eu espero que você curta esse videozinho que eu vou deixar para você e que você se divirta com ele. Ah, outra sugestão que eu vou deixar para você nesse final de semana, já que estamos falando sobre a cultura indígena, se você quiser, assiste um filme infantil, foi feito eu acho que pela Disney, o Pocahontas. Eu gosto demais desse filme, eu amo muito, adoro as músicas dele e eu acho bem legal. Então fica uma dica aí pra você curtir seu fim de semana nesse friozinho com a sua família, tá bom? Beijo e se divirta com o vídeo. Eu não tenho onde me esconder. Sai daí, eu vou me esconder aí. Ei, mas é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Ei, que bagunça é essa? Vocês dois não sabem brincar. Mas é que ele queria tomar no meu esconderijo e não é justo. Eu cheguei aqui primeiro. Betinho, você acha certo tomar no lugar dos outros? Ué, e os portugueses não tomaram a terra dos índios? Os portugueses colonizaram os índios, impuseram sua cultura, pegaram suas terras e contribuíram para um verdadeiro genocídio. Se você usa um exemplo desses para justificar as suas gracinhas, desculpe, Betinho. Mas você não está aprendendo nada das nossas explicações. Vocês estão precisando de um pouco mais de noção de cidadania, conhecer melhor nossa identidade, nossa cultura. A aula de hoje será sobre os índios. Os povos indígenas no Brasil incluem um grande número de diferentes grupos étnicos que habitavam o território brasileiro. Muitas das tribos que existiam no país à época de Cabral desapareceram, quer absorvidas na sociedade dos colonizadores, quer dizimadas pela violência a que os índios, em geral, foram submetidos durante os últimos 5 séculos. Nesse período, nações inteiras foram massacradas ou escravizadas, explícita ou disfarçadamente, ou morreram de doenças e fome depois que suas terras foram tomadas e seus meios de sobrevivência foram destruídos. Isso sem falar das inúmeras doenças trazidas pelo homem branco. Os poucos que sobraram foram aculturados pela catequese, abandonaram suas crenças e começaram a cultuar a religião que os portugueses queriam, o cristianismo. Tupã vai estranhar seu comportamento, Jaci? Tupã não existe, só Cristo salva. E meu nome agora é Joaquim dos Santos.
Por que o governo não devolve a terra para os indígenas? O governo procura fazer as demarcações das terras indígenas, a maioria delas encontram-se na região norte. Recentemente, houve conflitos entre indígenas e plantadores de arroz em terras demarcadas. Nós vamos plantar arroz aqui! De jeito nenhum. Essas terras nos pertencem por direito. E aqui é um lugar sagrado. Os índios brasileiros possuem habitação coletiva, com as casas dispostas em relação a um espaço cerimonial que pode ser no centro ou não. A vida cerimonial é a base da cultura de cada grupo, com as festas que reúnem pessoas de outras aldeias, os ritos de passagem dos adolescentes de ambos os sexos, os rituais de cura e outros. A arte faz parte da vida diária e é encontrada nos potes, nas redes e esteiras, nos bancos para homens e mulheres e na pintura corporal, sempre presente nos homens. A educação das crianças se faz por todos os habitantes da aldeia. Desde cedo aprendem a realizar as tarefas necessárias à sobrevivência, tornando-se independentes. Crianças, de certo vocês já experimentaram mandioca, milho, guaraná, palmito, pamonha, canjica, não é? Pois é, esses alimentos são típicos da cultura indígena. Ah, é, Dorinha. Outro dia fomos a uma feira de artesanato indígena. Lá eu descobri tanta coisa legal. Eu estranhei um pouco, Dorinha. Eles usavam celulares, notebooks, andavam de roupa, tênis, calça jeans. Nós aqui do Brasil temos dois troncos linguísticos, o tupi e o G ou tapuiá. Mas, Bia, os indígenas estão acompanhando a modernidade. Eles têm a sua cultura, suas crenças, mas eles vivem como todo mundo. Você mesma é descendente de portugueses, não é? Então por que você não se veste como portuguesa? Usa o lenço na cabeça, dança o fado, é a mesma coisa. Ninguém cobra os alemães a usarem chapéus com penas, ou os japoneses a andarem de kimono. Mas os indígenas são cobrados pelos seus comportamentos injustamente. Isso também é uma forma de preconceito. O pajé conversou conosco e disse que na aldeia deles eles produzem jangadas, armadilhas de caça, canoa, tudo com coisas da natureza. Ele ainda nos falou que a cultura indígena está presente e é só observar os nomes das cidades. São nomes indígenas. É bom vocês lembrarem que a cultura indígena é a base da cultura brasileira. Não esqueçam que dia 19 de abril é comemorado o Dia do Índio, mas é bom colocarmos na cabeça que todo dia é Dia do Índio. Certo, Dorinha, essa é uma realidade que não podemos esconder. Falando nisso, vamos voltar para a nossa brincadeira. Ok, só que agora quero brincar de índio. Aqui é minha oca, sou o cacique e exijo que vocês me tragam alimentos e me sirvam.